Meu nome é Aziz Filho, eu sou nascido em Minas. Eu cheguei aqui para estudar jornalismo, já na faixa. Me formei em 1988. Quando eu me formei já estava dentro do Globo, fazendo jornal de bairros. E aí tive uma carreira dentro de redações. E o último emprego foi no Jornal Dia, onde eu fui diretor de redação. Meu pai é farmacêutico e acho que é um farmacêutico um pouco frustrado por não ter sido médico e projetou isso para mim. E na verdade eu fiz todo o segundo grau em São José do Rio Preto, em São Paulo, pensando em fazer medicina, sempre com essa ideia na cabeça. Quando eu fiz as inscrições para o vestibular, todos os cursos que eu fiz foi para medicina. E por acaso, eu estava no terceiro ano do colegial, um trabalho era fazer alguma matéria jornalística, não me lembro qual era a disciplina. E eu vi alguns barracos sendo construídos numa região lá de São José do Rio Preto, onde eu morava. E eu fiz uma matéria, o professor gostou, sugeriu que eu vendesse, que eu publicasse, tentasse publicar no jornal local, né, uma cidade média para grande, né? São José do Rio Preto é uma cidade importante, no interior de São Paulo. E eu levei a matéria para o jornal e foi a manchete do jornal. E acho que isso subiu um pouco na minha cabeça, eu fiquei muito convencido de que eu sabia escrever e resolvi ser jornalista para influir. É uma fase que eu comecei a ficar um pouquinho mais politizado também, né? No final da adolescência. E aí vim para o Rio e comecei a estudar em Juiz de Fora. E tomei a decisão de me transferir para o Rio. Na época a faixa era uma faculdade, ainda de prestígio, né, entre as faculdades privadas. Transferir para a faculdade pública sempre foi problemático, né? Eu não queria perder tempo e queria estar no Rio, porque eu percebi que se eu ficasse numa cidade de interior, mesmo que uma cidade bacana como Juiz de Fora, eu não teria um mercado muito bom, né, para essa profissão. Eu queria já sair da faculdade estando no mercado, porque meu parente mais próximo fica a 1000 quilômetros de distância, eu não conhecia ninguém por aqui, em Minas, no Juiz de Fora, não tem um veículo forte, importante. Aí eu vim para cá e meu plano deu certo. Quando eu me formei, eu já estava no Globo, já estava numa grande redação. O meu berço, né, assim, digamos, em termos de jornalismo, porque uma das coisas que a gente aprende lá é fazer páginas e páginas de um buraco de rua, né? Você, num determinado momento, como você explorava um bairro só, ou uma região da cidade, as pautas eram muito repetitivas. Então, você ia para uma esquina onde tinha acontecido um acidente e tinha que escrever 3 páginas sobre esse acidente. Então, isso foi bastante importante numa época bastante comprida da minha carreira. Hoje em dia é um pouco menos, né? Porque você tem que escrever, fazer o exercício contrário, escrever pouco, porque tem pouco espaço, né, nos jornais, e a internet é uma coisa muito rápida. Mas na época escrever muito ainda era uma vantagem competitiva, e a gente aprendeu bastante no caderno de bairros do Globo. Assim, a carreira natural ali dentro do jornal era ir para Geral, que é Rio, né, cidade. Eu me lembro até que eu consegui ir para Rio de uma forma um pouco perigosa. A gente estava voltando, eu fazia o jornal de bairros da Zona Oeste. A gente estava voltando, ali passando pelo Engenho Novo, voltando para o jornal, tinha um tiroteio no Morro de São João. Aí o motorista falou assim: "Você não tem vontade de ir para Geral?" Eu falei: "Claro que tenho." "Por que você não cobra esse tiroteio?" Eu falei: "É para já." Para o carro, aí parou o carro, eu subi. Eu me lembro que eu subi com tanta vontade, na época ainda não tinha acontecido a morte do Tim Lopes, né, que era um amigo de todo mundo e tal, e a gente tinha uma certa ilusão de que o jornalista tinha carta branca e o corpo fechado para esse tipo de coisa. Eu me lembro que eu passei da polícia, a polícia estava embaixo, os bandidos em cima, passei da polícia, fiquei entre a polícia e os bandidos. Quando eu me dei conta, assim, eu entrei numa casa, assim, empurrei uma janela e caí dentro da sala das pessoas, assim,
medo, né, no meio do tiroteio. E acabou que deu certo, fiz a matéria e acabaram gostando do meu trabalho e eu fui para Rio. Eu sempre gostei de política, mas o que me levou para a política foi a campanha de 89. Bom, na Rio eu já tinha feito cobertura, eu tinha sido setorista do Palácio Guanabara. Mas aí, ainda na editoria Rio, cuidando de assuntos de administração pública, do governo e tal. E na eleição de 89 o Lula veio ao Rio e eu fui escalado para acompanhá-lo num ato de campanha no Lixão de Caxias com Dom Mauro Morelli. Era o começo desse debate sobre a fome no Brasil, a miséria, a pobreza, e eu fiz essa cobertura e ficou também uma matéria legal e acabei sendo emprestado para a política durante as eleições presidenciais. E aí continuei nesse caminho. Olha, eu decidi voltar para a redação de jornal impresso porque acho que eu gosto mais, é o que eu fiz a minha vida inteira e também era um convite irrecusável de um grande amigo que recebeu a missão ali de conduzir o jornal, que me chamou, o Ramiro Alves, e eu aceitei o desafio. A minha rotina lá eu chegava um pouco antes da reunião dos editores, que era 1h, aí a gente fazia a reunião dos editores, cada editor trazia aquele assunto que considerava, ainda né? Cada editor leva o assunto que considera primeirável para entrar na primeira página, e a gente bate o martelo ali, troca uma ideia, decide para que caminho ir, e aí cada um vai fazer o seu trabalho, os editores, e por volta de 6 da tarde chega o espelho do jornal, que é o desenho dos anúncios dentro das páginas, e aí você distribui, o editor-chefe distribui as matérias com os editores, e aí começamos a fazer a primeira página, e ao mesmo tempo que monitora os títulos, as fotos da parte interna do jornal. E fecha o jornal, assim, baixa a primeira página por volta de 10h30 da noite, mais ou menos. Ganhei alguns aí, poucos prêmios, mas importantes. O principal deles talvez tenha sido o Prêmio ESSO de 96, com uma série de reportagens sobre a guerrilha do Araguaia, que era um assunto meio tabu ainda, porque o regime militar acabou no final da 85, mais ou menos, né? Então, em 96, tinha só 10 anos e a gente não tinha uma linha dos jornais de mergulhar naquele período, né? Ainda, durante muito tempo, os jornais ainda ficaram meio temerosos, assim, de discutir a questão militar, para não ficar cutucando a onça com vara curta, mas esse trabalho foi muito importante. A gente desvendou várias mortes, desaparecidos de uma guerrilha que teve promovida pelo Partido Comunista na região do Araguaia. E nós ganhamos todos os prêmios daquele ano. Prêmio ESSO, Líbero Badaró, todos que tinham. Menção honrosa do Rei de Espanha. E eu fui finalista de um outro Líbero Badaró, com uma entrevista com o Figueiredo admitindo que o atentado da bomba do Rio Centro tinha sido feito pelos militares. Alguns prêmios de design de primeira página do Dia. O prêmio Embratel de jornalismo do ano passado, a gente ganhou com uma série que eu montei lá dos 50 anos também do regime militar. Todos os meus prêmios estão meio vinculados a isso. A gente fez uma série de incontáveis matérias, né, abordando todas as questões: cultura, economia, esporte, no ano que se comemorou os 50 anos do golpe. Cara, eu acho que a minha maior realização é chegar a 30 anos de redação com
essa convicção de que o jornalista tem que ouvir os dois lados. Porque eu acho que muita gente perde isso pelo meio do caminho. Outras pessoas nem têm isso. E é muito ruim. Hoje, se eu fosse, por exemplo, fundar um novo jornal, ou na internet, ou escrito, se pudesse depender só de mim, claro que você não depende só de você, mas o critério editorial que eu usaria num jornal que fosse só meu é esse: equilíbrio, isenção e credibilidade, sempre ouvindo os dois lados. Tudo tem dois lados.